Bom, calcular uma integral usando a definição por soma de Riemann não é uma tarefa muito agradável, nem em função de uma variável, né? Quem dirá em duas. Portanto, a gente precisa agora de uma estratégia que permita ou facilite o nosso processo de integração, de obter o valor da integral dupla. Vamos considerar então uma função, né, que tem a integral dupla, vamos admitir que ela possui a integral dupla, tá? No meu retângulo R. Nós vamos fazer para um retângulo arbitrário, depois a gente vê o caso quando a integração não ocorre dentro de um retângulo. Olha, quando você tem uma função de duas variáveis, imagine que você faça o seguinte, considera a outra variável y como sendo uma constante, né, como a gente fez em derivadas parciais, e agora a gente vai considerar y constante e vai integrar em relação a x. Então, quando eu pego essa função que depende de x e de y e integro em relação a x, a minha variável x vai ser substituída pelos limites de integração. A minha y eu mantive como se fosse uma constante. Então, o resultado dessa integração vai ser uma função de y. Vou chamar aqui de g de y. Depois, eu posso pegar essa função g e integrar ela em relação a y. Ou seja, eu integro no intervalo CD, porque é por causa da minha região R, né? De g de y, ou seja, vai ser a integral c e d da integral de a a b de f de x, y dx dy. Essa integração dupla no meu retângulo R, né, é denominada de integral iterada de f no retângulo. Tá? Então, a gente vai indicar simplesmente integral c do intervalo CD, intervalo AB de f de xy dx dy. Então, observe que a primeira é integral em relação a x, a segunda é em relação a y, tá? Exatamente essa integral iterada, né? Iterada que a gente calculou ali em cima, tá? Observe que isso aqui é diferente em termos de símbolo a integral dupla na região R, tá? A integral dupla na região R, nós temos um símbolo específico para ele, que é a integral na região R de f de xy, né? Considerando dx dy. Okay? A pergunta é, que relação existe entre a integral iterada e a integral no meu retângulo R? Isso foi respondido no teorema chamado teorema de Fubini, né? Que diz o seguinte: se a função for integrável no retângulo R delimitado, e se existe a integral da f apenas em relação a x para qualquer y que eu tenha no intervalo CD, e a integral em relação a y para qualquer x que eu tenha no intervalo AB, então a integral dupla da R vai ser igual à integral iterada, fazendo a x primeiro, depois a y, e vai ser igual à integral iterada, fazendo a y primeiro e depois a x. Ou seja, se ela é integrável e as integrais em relação a cada uma das variáveis separadamente existem, então essa integral coincide com a integral dupla no meu retângulo e não importa a ordem de integração que eu faço, né? Você vê que isso aqui é um análogo do teorema de Clairaut que nós vimos para derivadas parciais, né? Quando satisfazia certas condições, ou seja, era de classe C1, as derivadas eram contínuas, então não importava a ordem da derivação das derivadas parciais para a derivada segunda. Aqui está dizendo uma coisa semelhante, né? Ou seja, quando a f é integrável em ambas as variáveis, então a integral no retângulo é igual à integral iterada, não importa qual integração que eu faço primeiro, se é em relação a x ou se é em relação a y. Muito importante esse teorema, por quê?
porque ele nos livra da necessidade de utilizar a definição por somas de Riemann, né? Basta então agora nós calcularmos a integração por integral iterada, tá? Uma consequência desse teorema, né, que a gente não vai provar, que diz o seguinte: se a função for contínua, então ela é integrável, e aí você chega que vale o resultado do teorema de Fubini, tá? Cada uma das f's de x existem, e aí é satisfeita a questão da integração. Então, se a função for contínua no retângulo, eu vou ter garantias da integração. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou calcular a integral da função x² mais 2xy mais y mais 2 no retângulo correspondente ao produto cartesiano do intervalo 0, 1 com o intervalo menos 1, 1. Bom, essa função aqui é contínua, é uma função polinomial, né? Mais do que contínua, ela é classe sem infinito. Então você pode aplicar aqui o teorema de Fubini. O teorema de Fubini diz que a integral no retângulo vai ser a integral iterada de menos 1 a 1, porque eu estou integrando o y depois, de 0 a 1, que são os limites de x, que eu estou integrando x primeiro. Tem que tomar muito cuidado para não inverter esses limites de integração. Quem você integra primeiro tem que vir os limites respectivos primeiro, tá? Então vai ficar aqui, bom, a integral de menos 1 vai ser a integral da f. Bom, a integral da f é x² sobre 3, mais 2x² estudar sobre 2, cancelou 2 aqui, ficou x² y, mais x vezes y, mais 2x, aplicado no intervalo de 0 a 1. Então, aplicando o intervalo, quando eu aplicar no 0, né, eu vou aplicar no 1 aqui, menos o mesmo valor aplicado no 0. Quando eu aplicar no 0, vai dar tudo 0. Então, basta aplicar apenas no 1 aqui e fazer as contas, né? Então, isso aqui vai dar 1/3 mais 2 aqui, ó. Então, vai somar 1/3 mais 2 e vai sobrar y mais y. Então, vai dar 2y. Então, ficou agora a integral de menos 1 a 1. Ó, tá tudo aqui, né? Eu tenho 1/3 mais 1 ao quadrado vezes y, mais 1 vezes y, mais 2 vezes 1, menos 0. E vou integrar em relação a y. Observe que o x desapareceu daqui e eu tenho apenas uma função que depende somente de y. Bom, fazendo aqui as contas, 2 com 1/3 vai dar 7/3, tá? Y com y dá 2y. Então, integrando isso aqui, vai dar y². Integrando isso aqui, 7/3 de y. Substituindo 1 em menos 1, né? Então, eu tenho 1 mais 7/3 menos 1 aqui ao quadrado e menos 7/3. 1 com 1 vai simplificar, vai somar esses dois, por causa do sinal negativo, deu 14/3. Portanto, a integral dessa função na região, no retângulo respectivo, é 14/3. Bom, mas se por acaso a minha região não é um retângulo, então vamos ver um exemplo aqui em que é pedido para calcular a integral na região B da função x vezes y, né, em relação ao dx dy, sendo que a minha região B ela é dada pelo intervalo aqui, o x está entre 0 e 1, e o y está entre 0 e x². Então, se a gente fizer aqui deixa eu tirar aqui, pronto. Um esboço desse gráfico, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, o eixo x, o eixo y, tá? O que a gente está pegando aqui é o intervalo de 0 a 1. Então, estou pegando aqui o intervalo de 0 a 1, tá? O x varia aqui nesse intervalo e o meu y, vou tentar desenhar aqui uma parábola. Não ficou muito parábola não, mas vamos lá. Está aparecendo mais uma exponencial, né? Então, assumam que isso aqui é uma parábola. Então, nós temos aqui, ó,
Vamos lá. Quase. Então, o que eu estou pegando aqui é justamente essa região aqui, ó. Tá? Essa é a minha região B que eu quero integrar, tá? Então, aqui é o meu B. Essa é a minha região B que eu quero integrar. Bom, como que eu vou fazer para isso? A mesma ideia que a gente teve anteriormente, né? Então, eu vou definir o retângulo, um retângulo que englobe toda essa região, tá? Toda essa região B, porque como o x vale no máximo 1, o y também vale no máximo 1. E aí eu vou definir uma efona como sendo xy se o x pertence a B e 0 se ele não pertence a B. É aquela mesma ideia que a gente fez para definir soma de Riemann para um conjunto arbitrário. Então, a integral na região B da função xy dx dy vai ser igual à integral no retângulo dessa efona, né? Porque ela não vai considerar a parte que é 0. Então, aí eu vou usar a integral iterada, que eu sei que vale para áreas retangulares. Então, eu vou fazer aqui de 0 a 1, integral de 0 a 1, que são as duas regiões, né, para x e para y, do f de xy. Agora, para cada x que eu tenho, né, eu estou fazendo aqui a do y primeiro, né, tá? Para cada x que eu pego fixo, eu vou fazer a integral de 0 a 1 dessa função efona em relação a y. Então, eu posso dividir esse trecho aqui, ó, de um ponto que vai, né? Cada x que eu tenho fixado, eu tenho um certo valor aqui, ó. Então, como eu tenho a região correspondente a 1 aqui em cima, eu tenho uma parte que está dentro do conjunto B e uma parte que está fora do conjunto B. Opa, para baixo, tá? Portanto, eu faço uma integral de 0 até x ao quadrado da minha f de xy. Lembra que aqui eu estou integrando em uma variável, né? Então, mais a integral de x ao quadrado a 1 da minha efona. Nessa parte que está dentro do meu conjunto B, ela vale xy, x vezes y. Nessa parte que está fora do meu conjunto B, ela vale 0. Portanto, eu fiquei com essa integral de xy ao quadrado, que eu estou integrando em relação a y, né? Substituindo de 0 a x ao quadrado. Observe que eu integrei em relação a y. Então, é a variável y que vai ser substituída. Não vai substituir na x, tá? Vamos substituir na variável que foi a integração. Então, aqui vai dar 0, integral de 0 é sempre 0, né? E aqui vai dar xy ao quadrado, substituindo de 0 a 2. Quando eu substituir 0, vai desaparecer, então ficou só substituição aqui por x ao quadrado. X ao quadrado é o quadrado da x à quarta vezes x, né? Vai dar 5. Aqui tem um errinho, né? Digitação. Tá certo o valor na resposta, mas está errado aqui, ó. Que é dividido por 2, né? Por que não funcionou? Dividido por 2, tá? Faltou digitar isso. Portanto, a integral na região B vai ser a integral de 0 a 1, porque o x varia de 0 a 1, de x à quinta sobre 2. Isso vai dar x à sexta sobre 12, no intervalo de 0 a 1. Substituindo, aqui dá 1 sobre 12 avos. Portanto, essa é a integral na região B.